Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o momento que vocês estão assistindo o nosso vídeo, né? Vamos estar dando sequência aí. Agora é a semana 3, o volume 2 continua o mesmo, né? Mas só que agora vamos ver o capítulo 5. E eu vou trazer hoje, né, o gênero textual artigo de opinião, que é o conteúdo dessa semana aí, tá? Vamos lá, então? Vamos lá. Artigo de opinião. Aí eu trouxe aqui a capa do livro de vocês, tá? E mostrando, né, várias pessoas e vários balãozinhos aqui que remetem, né, às opiniões diversificadas aqui, ok? Vamos lá. O que é um artigo de opinião? É um texto opinativo, ou seja, que passa uma opinião de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos. Que tipos de recursos argumentativos são esses? Comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos, alusões históricas, tá? E etc. aí. As características deste artigo de opinião. Primeiro, tá? Liberdade estrutural, de acordo com a proposta. O autor domina o assunto. É assinado. A linguagem costuma variar conforme o perfil dos leitores, mas a maioria é formal. Apresenta uma clara intenção persuasiva. Vamos lá em cada tópico desses. Eram mais tópicos, eu peguei os principais, tá? Então, liberdade estrutural tem que ser de acordo com a proposta, o tema que vai ser abordado, e nós vamos criar uma proposta para ele. O autor tem que dominar o assunto, ou seja, você tem que conhecer, você só escreve a respeito daquilo que você conhece. Ele é assinado pelo autor, tá? A linguagem costuma variar conforme o perfil dos leitores, mas geralmente ela é formal, tá? Denotativa, tá? Traz um real e não uma linguagem conotativa de sentido figurado. Apresenta uma clara intenção persuasiva, ou seja, de convencer quem vai ler, tá? Vamos lá, o próximo. Olha a estrutura do artigo de opinião. O importante é não se contentar mais com um texto com cara de redação escolar. É preciso ousar com responsabilidade, bom senso e respeito. A estrutura básica de uma dissertação. A apresentação do tema abordado, com um ponto de vista, que nós vamos ter a introdução, a argumentação, os tipos de argumento que vai envolver nosso desenvolvimento, que pode ser autoritário, pode ser lógico. Tá? Autoritário é quando envolve pessoas que têm domínio daquele assunto, especialistas naquele assunto, tá? E uma retomada da tese inicial ou sugestões são propostas para essa conclusão. Então, não é diferente do meu texto dissertativo argumentativo. Ele tem que ter um começo, um meio e um fim, uma introdução, o desenvolvimento com esses argumentos e uma conclusão falando dessa ideia aqui, junto com esses argumentos aqui, finalizando aqui, na conclusão, ok? Vamos lá. O modo como você fará isso será aprimorado a cada nova redação que produzir, tá? Lógico, vocês não vão produzir a melhor redação de hoje para amanhã. Isso aí é com o tempo, vocês já vêm tendo o hábito de desenvolver essa escrita, pois vocês já estão tendo um hábito de ter uma leitura de mundo que a gente fala, de ler bastante para conhecer do que vai se falar. Quanto mais experiente for o escritor, mais naturalmente será laborada ou elaborada cada uma das partes do seu artigo. Vamos lá. Geralmente, dois impasses são os mais evidentes ao se escrever: começar e terminar uma redação. Neste momento, trataremos do primeiro caso, ok? Vamos lá. Para começar um artigo de opinião, o que a gente precisa fazer? Deve-se ter
a preocupação fundamental com o tema oferecido, levando-se em conta que o parágrafo introdutório é o norteador de toda a estrutura dissertativa, aquele que carrega uma ideia central, que é o núcleo, né? A ser utilizada de maneira pertinente em todo o desenvolvimento do texto. Existem diversas maneiras de se elaborar a introdução de um artigo de opinião, mas o que veremos a seguir, vale ressaltar, são alguns modelos sugestivos e não regras. As mais comuns são, aqui voltando, se eu pontuar aqui, deve ter preocupação fundamental com o tema oferecido. Se eu falasse para vocês, elaborem um texto sobre a Covid-19, a pandemia que está assolando o mundo. É um tema atual, todo mundo consegue falar pelo fato dele estar o tempo todo nas mídias, tanto, né, nos canais aí de circulação, tanto na TV, como nos jornais, como nas revistas e etc. Então ficaria bem fácil nós falarmos desse tema, ok? Aí voltando aqui, aí ele vai dizer, as mais comuns são aqui os modelos sugestivos, né, que ele deu. A declaração inicial, lá da minha introdução, abre-se o parágrafo com uma afirmação. É a forma mais comum de se desenvolver a introdução. Ele está dando um exemplo aqui com declaração inicial. Poderia ser um dado estatístico também. Olha aqui. Política e televisão são duas instâncias da sociedade brasileira que parecem reunir o maior número de pessoas despreparadas e desqualificadas. É como se escolhessem a dedo as piores pessoas, com raras exceções, para legislar ou executar, animar shows de auditório ou entrevistas e etc. Ele fez uma declaração, né, pessoal? Vamos ao próximo. A definição. Quando se tem por objetivo conceituar algo, um processo, uma ideia, uma situação. Então ele já fez a anterior, né? Que nós pontuamos aí, tá? Agora vamos trabalhar a definição. Violência é toda ação marginal que atinge um indivíduo de maneira irreversível. Irreversível. Uma bala perdida ou intencional, um assalto, um amigo ou conhecido que perde a vida inesperadamente através de ações inomináveis. Então, aqui ele está definindo o que vem a ser essa violência aqui. Próximo. Apresentando os dados estatísticos, como eu pontuei anteriormente. Ó. Nas grandes cidades brasileiras, não existe sequer um indivíduo que não tenha sido vítima de violência. Aí 48% das pessoas já foram molestadas. 31% tiveram algum bem pessoal furtado. 15% já se defrontaram com um assaltante dentro de casa e 2% presenciaram um assalto a ônibus. Então, pessoal, ele apresentou dados aqui de fontes seguras para que esse texto possa ser começado com esses dados estatísticos. Muitos dos textos que nós vimos hoje nas mídias aí, os artigos de opinião, se for dados estatísticos, está baseado no IBGE. No nosso caso, como eu pontuei anteriormente sobre a pandemia, os dados são da Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, certo? Então vamos lá. Por interrogação, ou uma sequência de interrogações. Lembrando que hoje não existe mais o trema, tá, pessoal? Aqui. É uma forma criativa de envolver e despertar a atenção do leitor. Aí ele coloca: atenção, deve-se tomar cuidado com o número de interrogações. Todas deverão ser respondidas por você nos parágrafos argumentativos, pois afinal é você quem estará opinando e não deve esperar que o seu leitor responda por você, muito menos sua banca corretora. Então, se você colocar aqui na sua introdução 5 perguntas, você vai ter que responder essas 5 perguntas aqui com os argumentos, tá, gente? Então, muito cuidado com isso, tá?
Aí vamos lá. Alusão histórica. Organiza-se uma trajetória que vá do passado ao presente, do presente para o passado, ao comparar social, o histórico, geograficamente, ações humanas, ideologias e etc. Aí ele colocou aqui na Idade Média, no Renascimento ou até mesmo durante o século das Luzes, a mulher esteve sempre à disposição da família, dos trabalhos domésticos e da criação dos filhos. Somente no século XX ela ganha, ainda que não suficientemente, coragem para inserir-se no mundo, aí ele coloca entre aspas, né, dos homens. Pilota, dirige grandes empresas e constrói edifícios. Então, a mulher hoje está presente em tudo, mas não quer dizer o fato dela estar presente em tudo, ela vai estar se igualando. Para muitos aí, tem essa opinião que nunca vai ser igual, tá? Não é o caso no momento, agora isso pode gerar um grande debate aí, né? Então, vou deixar para marcarmos aí um debate com relação a essa ascensão da mulher aí no mercado hoje, certo? Vamos lá. E a conclusão? Retome o que foi dito na introdução, porém sem se repetir de forma tão evidente. Evite termos que indiquem tratar-se da conclusão. Aí o último parágrafo já é a conclusão. Não utilize pronomes pessoais, sempre é de forma impessoal, como eu venho pontuando sempre, porque é um texto dissertativo argumentativo, né? Seja conciso e seguro ao reafirmar sua posição. Próximo. Como escrever esse artigo de opinião? Vamos lá. Por que escrever artigos de opinião? Disseminar conhecimento, compartilhar pontos de vista, engajar o público numa causa e construir reputação pessoal ou profissional, tá? Estrutura básica do artigo de opinião. Como é essa estrutura? Vamos lá. O título, aí nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do meu texto. É obrigatório ter título no artigo de opinião? É. No texto dissertativo e argumentativo é obrigatório? Depende da banca. Se ela solicitar o título, vocês coloquem. Se não, ela vai dar propostas. Você só vai marcar com xizinho e dizer qual é a proposta. Então, nem precisa, porque você vai estar escrevendo, automaticamente a banca vai identificar isso. Introdução. O que tem que ter na introdução? A contextualização, o problema e a tese. Ok? No desenvolvimento, os argumentos e as justificativas. E na conclusão, o raciocínio argumentativo do que foi falado aqui e o fechamento, que é o grande finale que eles chamam, né? Que é o pulo do gato aqui. Você vai pegar esse trecho daqui, o trecho daqui, pontuar aqui, tirar daqui e colocar aqui com mais uma parte que dá a ideia de finalização aí, ok? Vamos lá. O nosso título é a parte mais vendedora do texto. Deve-se dar água na boca, mas não pode entregar o ouro. Você tem que pontuar, mas sem entrar a fundo, porque você vai falar desse tema aqui que vai ser abordado, que você cria um título, né? Então o título tem que ser uma coisa que vai despertar a sua atenção. Então você não pode, ele diz aqui que não pode entregar o ouro por isso. Seja simples, brinque, use clichês. É importante usar verbos para dar comandos de ação. Use no máximo 10 palavras no título aqui, ó. Lembre-se, a afirmação deve ser instigante, mas absolutamente comprovável, tá? A introdução. Inicie sua tese apresentando ao leitor a problemática a ser discutida. Dica: sempre que possível, contextualize com o seu cenário global ou algum acontecimento do dia a dia do seu leitor-alvo, tá? Para quem você está escrevendo. Mostre que você não está sozinho. Inclua afirmações de outros pensadores e cite dados estatísticos aqui, ó, estudos científicos. Lembra dos argumentos que eu pontuei? De autoridade, de lógica, de afirmação.
Reportagens de importantes veículos de comunicação, sempre fontes seguras. Use no máximo 2 parágrafos. Se conseguir num só, perfeito. Isso aqui é a introdução, tá? O desenvolvimento. Apresente os seus argumentos. Justifique o porquê das suas afirmações. Inclua o leitor. Prenda-o em seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado por suas palavras. É aqui que você vai ter que convencer o seu leitor, tá? Nesse trecho, o seu leitor já começa a formatar suas próprias conclusões e você apenas o está preparando para o grande finale, tá? Quando você assiste um filme, você fica lá ansioso para chegar ao quê? A conclusão daquele filme ali, o final daquele filme, para saber o que vai acontecer, se vai ter uma continuação, não é isso? Tá? E um texto não vai ser diferente. Ele tem um roteiro a ser seguido. Então aqui, e a conclusão? Ele é o raciocínio argumentativo, né? Agora é a hora de você mostrar ao leitor suas resoluções sobre o que foi apresentado e discutido. Proponha soluções, mostre um caso, né, do qual você participou, indique o que foi feito, opine. Você também pode deixar no ar uma dúvida ou cobrança. Se a introdução e o desenvolvimento forem perfeitos, seus leitores irão perdoá-lo. E o grande finale, né? Amarre o fim do seu texto com as primeiras frases lá da introdução, ou então justifique o título com uma frase do estilo pulo do gato. Você vai pegar lá, se for uma interrogativa, por exemplo, aqui você vai dar a resposta daquela interrogativa fechando aqui sua conclusão, tá? Então assim fica mais fácil, né? E agora as 10 dicas para redigir excelentes artigos. Vamos lá. Primeira, só escreva sobre o que você domina e se tiver realmente algo a acrescentar sobre o assunto. Então, leiam bastante, gente. Quem lê muito conhece qualquer assunto que esteja, né, na mídia e fora da mídia. Jogue todas as suas ideias no papel e só depois preocupe-se com a estrutura. Refaça quantas vezes precisar. Estimule seu poder de síntese, ou seja, de resumo, gente. Né? Na aula de PT, nós falamos sobre a síntese, sobre o resumo, sobre uma resenha crítica, que também emite essa opinião, tá? Inclusive, coloquei lá na aba, na ferramenta atividades, eu coloquei um modelo de uma resenha crítica, tá? De uma forma enxuta, né? Um resumo crítico ou resenha crítica do filme Alice no País das Maravilhas. Dê uma olhadinha lá. Continuando aqui. Então, estimule seu poder de síntese. Menos é sempre mais. Faça parágrafos com, no máximo, 4 linhas. Intercale frases longas com outras mais curtas. Escreva de forma simples, evitando termos técnicos, que a gente fala que são jargão, que é a linguagem técnica. Assim você alcançará um número maior de leitores que chegarão até o fim da sua leitura. Lembrando que tem que ser uma linguagem formal, tá, pessoal? Vamos lá. 6. Se tiver com problemas com o uso dos porquês, substitua por pois. Isso vale para outros termos das regras gramaticais. Cuidado com o porquê, tá? Tenha uma gramática sempre por perto. Evite repetir termos ou palavras. Enriqueça seu estoque de sinônimos. Então, leiam bastante o dicionário, vejam o dicionário. Nesses pontos aqui nessas dicas, nessas 10 dicas que eu estou dando aqui, lógico que isso aqui lá na redação do Enem ou do vestibular, você não vai poder estar com esse material, mas isso aqui em casa, vocês treinando, tá, pessoal? É isso que ele está pontuando aqui. Então, aqui, voltando, né? Evite repetir termos ou palavras, enriqueça seu estoque de sinônimos. Lendo bastante, você já consegue isso. Lembre-se, o processo de comunicação só estará completo se o receptor entender a mensagem, o que você falou e a pessoa entende. Não jogue sua sabedoria ao vento. Seja simples e despretensioso ao redigir. Submeta seu texto a segundos e terceiro antes de publicar.
invariavelmente ficamos cegos, ele coloca entre aspas, né, gente? Diante de erros ínfimos ou coisinhas bobas, ele quer passar isso. Então, sempre que vocês produzirem um texto dissertativo, dê para uma pessoa ler, ou professor, ou um colega, porque ele sempre vai ter um ponto de vista diferente do seu. E ele pode enxergar erros que você não viu, entendeu? Então, é essa a questão do texto dissertativo, tá? Essa foi nossa aula de hoje, tá? O gênero aí, textual, artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula, pessoal. Tchau e até a próxima.